Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente fazer esse Páginas de Luz e depois a gente está estudando o livro, né, com o Rafael. A gente não pode esquecer da nossa água fluidificada. E antes da gente começar o estudo, que Jesus nos abençoe, que nos esclareça, que a gente saia daqui hoje mais fortalecidos, tá? Eu queria... Beth, você faz a prece para a gente, inicial? Sim, Ana. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma terça-feira de estudo sobre a proteção dos mentores espirituais da Casa Espírita Paz e Harmonia. Te pedimos orientação para a Ana e para o Rafael e luz para todos nós, pais. Que essa paz, que essa música nos trouxe, seja o lenitivo para que eles desenvolvam o tema de hoje. Sede conosco, sede principalmente com Ana e com Rafael. E abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Eu hoje trouxe um capítulo aqui do livro Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, por Herculano Pires. E tem como título Jesus recebe os pecadores. Está baseado no Evangelho de Lucas 15, 1 e 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então, Herculano Pires faz uma análise do que significa essa fala de Lucas, que é muito interessante. Ele diz assim: essa pequena passagem do Evangelho de Lucas coloca diante de nós o problema dos preconceitos religiosos existentes sempre em todo o mundo e que existiam de maneira bastante aguda no tempo de Jesus, e particularmente na Palestina, especialmente entre o povo a que Jesus pertenceu. Ora, os publicanos e os pecadores eram como Jesus sempre ensinou, filhos de Deus como todas as demais pessoas. E as demais pessoas que se julgavam puras, porque seguiam os rituais da sua religião, porque se submetiam às exigências das leis do Templo de Jerusalém, essas demais pessoas, em geral, não eram mais puras do que os publicanos e os pecadores. Os publicanos, como sabiam, tinham apenas o pecado, se nós colocarmos o pecado restrito à sua denominação. O pecado de executar uma profissão que era considerada má, em virtude de atenuar contra os interesses do povo judeu. Mas os pecadores, em geral, eram aqueles que cometiam pecados e viviam, por assim dizer, no pecado, que não ligavam para as determinações dos sacerdotes, que não obedeciam às leis da Torá, ou seja, às leis estabelecidas pelo Código Bíblico que vigorava naquele tempo. Pois bem, essas pessoas procuravam viver sua vida à maneira que melhor correspondia não somente às suas necessidades imediatas, mas também às condições em que elas se encontravam. Muitos desses pecadores, como ocorria com os publicanos, eram pecadores porque não dispunham de elementos
para poderem se conservar na pureza ritual exigida pelo templo e exigida pela religião judaica. Assim também muitas coisas que nós poderíamos encarar nas pessoas humanas como maldade ou como uma condição de inferioridade espiritual, pode decorrer da sua falta de educação, de recursos, de orientação, de esclarecimento e assim por diante. Jesus, compreendendo isso, recebia a todos, mesmo porque ele tinha vindo para todos, e como ele disse certa vez, eu vim especialmente para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. As ovelhas desgarradas eram precisamente os pecadores. Por isso ele impediu o apedrejamento da mulher adulta, por isso ele não exigiu dos seus discípulos que, ao sentar-se à mesa, lavassem as mãos e assim por diante. Ele passava por cima de todos os preconceitos da época para libertar o homem de todos aqueles prejuízos, ajudando-o a realmente encontrar a verdade espiritual. Tudo quanto era condenado pela igreja da época era condenado, portanto, pelos sacerdotes, pelo Templo de Jerusalém, do seu poderio teológico extraordinário sobre o povo. Tudo que era condenado, Jesus examinava à luz da razão e da compreensão humana, e principalmente à luz do amor. O que caracteriza as atitudes de Jesus, essencialmente, é o amor. Para nós compreendermos os seus atos, temos sempre de nos lembrar de que ele agia sempre por amor. Então, compreenderemos que ele não podia se sujeitar à realidade aquilo que desejava seguir. Esses indivíduos, colocando-se acima dos outros, que lutavam com mil dificuldades para enfrentar os problemas da vida e para caminhar com dignidade entre os homens. Jesus estabelecia, assim, o reino da fraternidade humana, mostrando a todas as criaturas que todas mereciam a atenção de Deus, a atenção do Pai Supremo, que ninguém estava deserdado na terra e que ninguém ficava desprovido da assistência espiritual de que necessitasse. Toda vez que uma instituição religiosa nega assistência a uma criatura, essa instituição fere os princípios fundamentais do cristianismo, como vemos nessa passagem do Evangelho. O dever do verdadeiro cristão não é afastar-se daqueles que erram, a se converterem, a se modificarem, a acertarem seu passo na vida. Isso, entretanto, deve ser feito com a prudência com que Jesus fazia, procurando envolver esses espíritos em amor, em compreensão e procurando ver se realmente neles havia se despertado o instinto espiritual necessário para que eles compreendessem aquilo que iam receber. Por isso, Jesus disse também que não se devia tirar pérolas aos porcos. Uma expressão bastante forte, mas que define bem a posição de cautela tomada por Jesus. Se era necessário fazer com que as pessoas que estavam em erro encontrassem um caminho da retificação, entretanto, era necessário também para aqueles que não queriam compreender a necessidade de se emendar, que houvesse a energia na reprimenda, a fim de que eles se corrigissem. Daí as expressões fortes de Jesus que nós encontramos no Evangelho, como aquela de raça de víboras, sepulcros caiados e assim por diante. Jesus, na sua sabedoria infinita, ensinava os homens o amor, mas ensinava também a necessidade da correção dos que persistiam no erro. É um texto grande, né? Mas é um texto que eu achei assim, muito significativo, né? E, como sempre, o Evangelho nos oferece assim, uma
uma riqueza inesgotável, né, de aprendizado. Cada versículo, cada expressão, cada frase proferida pelo Cristo é motivo para que a gente reflita e que a gente faça uma análise profunda. Uma só existência reencarnatória não é suficiente para a gente aprender as sublimes lições, né, que Jesus nos legou. Outras tantas são necessárias para colocá-las em prática. Não é o que a gente estava falando ainda há pouco, Flávio, que a gente, quando a gente pega a doutrina é quase que, não é uma cachaça, né, Flávio? Vai entrando. Ela é uma... a gente vai se entusiasmando, a gente vai aprendendo primeiro, e um dia a gente vai chegar a praticá-la com toda a intensidade que ela tem, né? Eu acho que o estudo desses ensinamentos assim, evangélicos, à luz da doutrina espírita, ela é uma feliz oportunidade que a gente deve aproveitar, né? Tendo em vista a urgente necessidade da nossa transformação moral. Eu vejo, assim, quando eu leio um texto desse, que a doutrina faz a gente ressurgir, né, numa mensagem cristã, em bases assim claras e lúcidas, né, orientando a gente como aplicá-la no dia a dia, sem assim a utilização de simbolismos, de metáforas, né? Por isso é que o espiritismo é considerado o consolador prometido, não é? E deixa eu ver mais o que eu pensei aqui disso. A gente tem que aproveitar tudo que a doutrina passa para a gente, né, fazendo ressurgir essa mensagem cristã, né, com as bases claras, lúcidas, que nos orienta como aplicá-las no nosso dia a dia, né? E porque a sua mensagem ela é de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas, sem exceção, ao mesmo tempo que ela consola, ela agasalha, ela auxilia, ela esclarece as pessoas que passam por aflições e que buscam esclarecimento espiritual. A doutrina mostra para a gente a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos que nós temos, né? E eu penso que a gente não tem coisa melhor do que aprender com a doutrina, né? Eu penso que o Espiritismo realiza o que Jesus disse, né, no Consolador Prometido, o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que ele está na... Né? Ele consola também pela fé e pela esperança, né? Aí, agora aqui, voltando um pouco mais ao texto, né? Eu penso que a natureza humana, de acordo com o que ele falou aqui também, ela revela-se muitas vezes controvertida em muitas ocasiões, né? Sobretudo quando trata-se de relações pessoais, né? A gente percebe muitas vezes que os ensinos de Jesus, eles produziam assim, admiração por parte das pessoas, né? Mas as pessoas não conseguiam ignorar o fato de ele ser o filho de um simples carpinteiro, né? Como que o filho de um simples carpinteiro
podia ensinar as coisas que ele ensinava, né? Ele fala muito aqui do preconceito, e ele fala o seguinte, que o preconceito e o estado de pouca evolução espiritual, né? Quando a pessoa tem pouca evolução, ele não consegue aceitar o outro como o outro é, né? Quando a gente olha no dicionário, a palavra preconceito é opinião, o sentimento, quer favorável ou desfavorável, concebido sem exame crítico. É ideia, opinião ou sentimento desfavorável, sem maior conhecimento, ponderação ou sentimento. É atitude, sentimento, né? Generalização apressada de uma experiência pessoal, né? Então, quando Jesus era apresentado como filho do carpinteiro, né, os homens naquela época assim, extremamente ignorantes, né, percebiam o ar de superioridade dele, né? Nos dias atuais, por exemplo, o preconceito ainda fala muito alto, né, causando muitos sofrimentos às vítimas do preconceito, né? Quem possui, por exemplo, um pouco mais de maturidade, ele resiste à tendência de julgar a pessoa, né? E reconhece perante as leis divinas que nenhum ser humano é melhor do que o outro, né? Quando Jesus fez a sua peregrinação, digamos assim, pela Terra, dado o fato dele ser renovador, que vinha revolver, vinha revolucionar os costumes, abalar os alicerces de um mundo cheio de corrupções, de aberrações, de todas as cores e matizes, né? Ele não demorou a granjear um elevado número de inimigos, né? Entre os detratores dele, a gente pôde ver que eram justamente os sacerdotes, né? Judeus que manipulavam o povo da época, ensinando-lhes a doutrina errada, né? A forma que até então eles acreditavam, né? E, além dos sacerdotes também, a gente sabe que os próprios poderes políticos da época, né? Que tinham assim, interesse em, como é que eu posso dizer, em contemporizar os costumes e as tradições dos judeus, né? Eles queriam dominar, eles queriam a hegemonia. Então, quando Jesus começa a pregar, né, as verdadeiras coisas santas, né, as pérolas de grande valor, né, caiu no meio desses inimigos como verdadeiras bombas, que vinham abalar a muralha, né, aparentemente perigosa, das velhas tradições e preconceitos, né? O texto, ele explica o texto de uma forma muito, muito interessante, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né? Ele fala aqui no final o seguinte, que as pérolas foram pisadas, né? E as coisas santas foram menosprezadas, né? Evidentemente, esse ensinamento que Jesus também eles fizeram com que Jesus também não tomasse uma posição assim só de bonzinho, como muita gente via, né? Ele tinha também a necessidade de corrigir
aquelas pessoas que estavam no erro. Muitas vezes a gente fica assim, devo corrigir ou não devo corrigir aquele que está errado, né? Então, Jesus tinha que corrigir, né? Eu acho que era isso que eu tinha que comentar com vocês. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, né? Mas isso aí é o que eu teria que falar hoje do texto. Muito bom, Aninha. Muito boa explicação. Muito bom. Parabéns. Passar para o Rafael agora, Aninha? Você vai falar mais alguma coisa? Não quero não. Podemos passar para o Rafael, a nossa prece final fica depois do nosso lar, tá bom? Uma boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Aninha. Cadê o Rafa? Seu som está desligado, Rafael. Eu tô aqui, tô só vendo aqui se tô só respondendo um negócio aqui do negócio de trabalho que estão me perguntando. Só um minutinho. Então, para falar, enquanto isso, Aninha, só para acrescentar alguma coisinha pequena, enquanto isso ali. Quando você fala ali que Jesus fala. A Ana caiu, Flávio. Então vamos falar para a Ana, está aí sim. Quando você fala aquela parte ali das palavras entre aspas de Jesus, veio na minha cabeça aquela frase: quanto mais dado, mais é cobrado. Porque quando ele fala essas palavras aspas, nunca foi para o pecador, e sim para os fariseus, para os doutores da lei, porque já faziam de mal intenção. Eles sabiam da lei, mas eles faziam de propósito, para dominar o povo, enfim. Ele sempre falava com amor total ao pecador. Quando ele se referia aos fariseus, que ele era um pouco, entre aspas, mais áspero. Vai lá. Beleza, vamos lá? Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar junto, participando de novo desses comentários da obra Nosso Lar, que eu não posso chamar de estudo. O que nós fazemos aqui são comentários a respeito dos capítulos da obra. Eu chamo a atenção para o seguinte: quem assistiu os últimos encontros que nós fizemos deve ter pensado assim: poxa vida, nós falamos tanto em sofrimento, André Luiz já chorou tanto no livro. O livro parece que dá uma volta e fala muito sobre o sofrimento, fala muito sobre a necessidade do sofrimento, o sofrimento como uma mola ali para as pessoas evoluírem. Enfim, dá uma impressão, muitas vezes, que o espiritismo quase que preceitua o masoquismo. Mas isso é porque a gente precisa, através da obra Nosso Lar, entender os aspectos que eles trazem do sofrimento. Veja que o Lísias, quando encontra André Luiz, num primeiro momento, ele vai falar das aflições que nós temos no mundo por conta daquilo que nós fizemos no passado. E aí ele vai tratar da nossa reencarnação, como é que funciona o processo de expiação. Estamos ali, então, na dor-resgate. A dor-expiação. É aquela dor que a gente expurga, que a gente coloca para fora os erros do passado que a nossa consciência nos cobra muitas vezes. Esse é um ponto. Depois, quando Clarencio vem conversar com André Luiz começa a se desequilibrar. E Clarencio fala: olha, você está lamentando demais, você está reclamando demais da sua vida, reclamando em tom de revolta,
E aí o Clarencio começa a explicar do sofrimento que nós provocamos através dos pensamentos desequilibrados que temos durante o dia. E isso serve tanto para quem está no plano espiritual quanto para quem está encarnado. Então ali nós temos uma outra dor, a questão da dor provocada agora, um resgate agora, no presente, por causa de tormentos que não são de vidas passadas, que são tormentos que nós podemos criar para a nossa vida hoje, através de pensamentos. Então, cada capítulo distingue um tipo de sofrimento. Cada capítulo trata de um tipo de sofrimento e vai tratar justamente da solução para cada um deles. Veja que quando Lísias explica o sofrimento de vidas passadas, ele fala que esse sofrimento, ele muitas vezes é extirpado através dos resgates que nós enfrentamos na nossa encarnação, na nossa reencarnação. Quando Clarencio fala que ele precisa equilibrar o pensamento, é para que ele não se desequilibre hoje, para que ele não se desequilibre enquanto espírito vivenciando aquela experiência. Por que isso? Nós vivemos num mundo, diz o Evangelho, em que a chuva cai sobre justos e injustos. Então, seja qual for o momento, nós precisamos buscar o equilíbrio. A carta de Pedro diz assim: busque a paz e siga. Veja que não basta buscar a paz, é preciso seguir a paz. Seguir a paz significa que eu preciso persistir na busca do meu equilíbrio. Preciso persistir na busca da minha paz. Não é simplesmente eu encontrar a paz, saber onde ela está, que eu vou ter paz. Depois que eu já encontrei, eu preciso persistir em determinados posicionamentos para continuar tendo a paz que eu procuro. Então, a gente vai entrar agora, vendo esses conceitos, a gente vai entrar agora no próximo capítulo, que volta para as explicações de Lísias. E a gente vai começar a ver a importância que tem de nós sabermos o que nós queremos, de nós visualizarmos a vida espiritual, perceber o que é a vida espiritual, como o cenário do mundo espiritual se apresenta, para perceber o que para fortalecer a nossa vontade aqui, enquanto espíritos encarnados, para a gente se fortalecer como espírito encarnado e, a partir disso, dessa visão espiritual, ter mais firmeza daquilo que nós queremos no mundo. Então, a gente vai entrar agora nessa... Eu vou fazer a projeção do próximo capítulo de André Luiz. Espero que eu não erre. Tá aparecendo o que aí, Flávio? Só tá pequeno. Não, não é para baixo, tem Clarencio aí. É. Vai, mais uma agora. É aqui. A gente vai entrar, então, no capítulo das explicações de Lísias. André Luiz vai dizendo: repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que há recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim.
Aqui a gente começa a perceber, nessa parte, André Luiz falando justamente de quê? Ele está mostrando para nós que o espírito no plano espiritual, cada vez que ele se liga a dores, a momentos que ele tinha na vida terrena, muitas vezes ele baixa a vibração dele. Ele retira a vibração dele do ambiente espiritual em que ele se encontra. Por isso que ele fala, olha, a cada recordação forte dos fenômenos físicos, me voltava a angústia. Então, muitas vezes, a gente está vivendo um determinado momento da nossa vida e quando nos lembramos de uma cena, de algum momento que nós passamos, bate aquela angústia de novo. Essa angústia no plano espiritual faz a gente cair a vibração. É por isso que a gente tem que sempre sintonizar, não naquele otimismo doentio. O otimismo doentio, desequilibrado, é aquela pessoa que não analisa nada, pensa que tudo vai dar certo sempre. Isso não é otimismo, isso é desequilíbrio. O otimismo real é aquela pessoa que reconhece as dificuldades, mas procura se fixar no bom ânimo. Não aquela pessoa que fixa na recordação forte de coisas que desagradam e que só trazem angústia. Essas pessoas têm uma tendência muito grande de perder o padrão vibratório e, com isso, atrair, inclusive, algumas obsessões. A gente segue com André Luiz. Diz ele, deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Veja aí a descrição do plano espiritual. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-me montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas, nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui a descrição do plano espiritual. André Luiz está dentro de uma casa, se debruça na janela e vê essa paisagem. Dá vontade de desencarnar. Por quê? Quando a gente começa a perceber que no plano espiritual tem uma paisagem muito bela, tem aves cortando o céu, verde, uma paisagem equilibrada, dá vontade da gente falar assim, gente, eu vou para lá. O que eu estou fazendo aqui? Mas a gente precisa entender o seguinte, realmente um dia nós precisamos retornar ao plano espiritual. E André Luiz deixa uma marca importante ali para nós, que a Terra é uma cópia daquilo que existe lá. O que André Luiz está querendo mostrar ali? Que o mundo primitivo, o mundo primeiro, é o mundo espiritual. A gente pensa assim, poxa, tem relato do espírito, quando chega no plano espiritual, falando que tem casas, falando que tem coisas, igual a gente tem aqui na Terra, quando na verdade é o inverso. Aqui na Terra nós temos coisas iguais nós temos no plano espiritual. Porque aonde a gente foi criado? No plano espiritual. Qual é o nosso mundo primitivo? Qual é o mundo primeiro?
o plano espiritual. Então aqui a gente tem uma cópia, e muitas vezes uma cópia mal feita da grandeza que existe no plano espiritual. O nosso raciocínio é o inverso. Quando nós, muitas vezes, percebemos que tem um ente querido partindo, ele está voltando para a pátria espiritual. Ele está voltando, muitas vezes, para uma colônia que ele deixou, para um lugar onde ele deixou. A gente vem aqui passar uma temporada. Nosso lugar é no plano espiritual. Então a gente precisa ter essa noção de que nós vivemos como morada o plano espiritual. Aqui é uma escola que a gente entra para estudar até se formar. Nós precisamos ter essa exata noção, por quê? Porque as pessoas vão embora. E nós precisamos estar preparados para saber que as pessoas vão embora. E nós não sabemos em que momento as pessoas vão embora. Nós simplesmente sabemos que um dia elas irão embora. Que um dia nós iremos embora. E nós precisamos estar preparados para encontrar essa realidade. A realidade de que o plano espiritual é uma realidade e que lá nós vamos nos deparar com muitas coisas semelhantes ao que temos aqui. Mas não porque lá é uma cópia, e sim porque aqui é cópia daquilo que nós já vivenciávamos lá, onde é o nosso mundo primitivo. Por isso nós vemos muitas pessoas chegando aqui, tendo ideias maravilhosas, brilhantes, que a gente não entende de onde saíram. Saíram de lá. Muitos espíritos já vêm com ideias prontas do plano espiritual, de experiências que viveram lá. Muitos filmes de terror que nós assistimos aqui hoje, na nossa telinha, nada mais são do que cópia de visualizações que muita gente teve no umbral. Então, a gente tem essa noção de que o mundo espiritual é o mundo primitivo e aqui é uma cópia. Vamos seguir para a gente entrar em outras explicações muito importantes para a nossa vida diária. Eu vou prosseguir a apresentação. André Luiz prossegue descrevendo a paisagem. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Aqui eu paro. Veja só, gente. Animais no plano espiritual. Existe uma pesquisa muito grande sobre o funcionamento desses animais no plano espiritual. Por que isso? Porque os animais, nós sabemos, são princípios inteligentes. Animal não tem uma alma como tem nós que somos seres humanos. Alma em que sentido? Existem livros falando sobre a alma dos animais. Não tem alma no sentido de que o animal ele não tem a consciência desenvolvida como nós temos. Mas ele tem a sua evolução própria. É aquilo que o Livro dos Espíritos vai falar da evolução do princípio inteligente. É um assunto particular do Livro dos Espíritos que demandaria um estudo enorme de nossa parte. Mas eu vou aqui simplesmente trazer as correntes espíritas que tratam do assunto e depois, em outro momento, a gente pode discutir melhor sobre esse assunto, mas lá na quinta-feira, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, para a gente ter ali uma noção melhor sobre essa evolução do princípio inteligente, sobre a alma dos animais. Mas, de regra, o que a gente tem? 2 posicionamentos dentro do movimento espírita. Há pessoas que dizem o seguinte: esses animais existem porque eles são seres fluídicos, são criações daquelas pessoas que estão ali, que projetaram a criação de animais
para se desenvolverem, para auxiliarem nas atividades da colônia espiritual. Esse é um ponto. E aí se critica o seguinte, mas a projeção anda sozinha? Como é que funciona isso? Uma projeção mental que tem vida. Aí o outro vai falar de força ideoplástica. Não vamos entrar nisso, que o nosso fundo aqui é o Evangelho. A outro lado diz o seguinte, olha, o princípio inteligente ele vai evoluindo e ele tem fases de evolução. Leia Gabriel Delane. E aí ali nós podemos encontrar assim alguns animais que não reencarnaram imediatamente. E sofre a seguinte crítica. O animal vai ficar se sustentando como no plano espiritual se ele ainda não adquiriu um pensamento contínuo, se ele não precisa resgatar nada. Então eu não vou fechar esse assunto, não vou esmiuçar esse assunto, mas vou deixar em aberto para quem quiser pesquisar, buscar estudar mais sobre isso, e a gente vai seguir. Nossa intenção aqui é mostrar a paisagem do plano espiritual. Então, André Luiz prossegue e diz o seguinte: nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações milagrosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica em gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura, a morrer. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Então veja, o que André Luiz traz aqui para nós? André Luiz traz para a gente o seguinte pensamento. No plano espiritual, nós temos diversas zonas. Vamos pensar hoje a pessoa que tem dinheiro para comprar, para morar em determinada zona, determinado bairro. O outro tem dinheiro para morar num outro bairro e o outro tem dinheiro para morar num outro bairro. Um tem acesso a uma saúde melhor, o outro não tem acesso à saúde, o outro só tem acesso à saúde pública. Cada um com uma dificuldade. Veja, no plano espiritual, tudo vai depender do nosso merecimento. Só que lá não é o dinheiro que vale. Vale a nossa condição moral. Só que lá o que vale é aquilo que a gente está levando para o plano espiritual que a traça não consegue comer. E o que é que a gente tem levado para o plano espiritual? É isso que vai contar e vai demarcar nossa moradia lá. André Luiz, percebendo isso, que existem várias zonas, ele se nota num lugar, numa enfermaria. E aí ele começa a questionar o seguinte: poxa vida, por que ninguém da minha família veio me visitar até hoje? Meu pai já faleceu, a minha mãe já faleceu, eu tenho outros parentes que também faleceram. Por que ninguém veio me visitar? O que está acontecendo? Cadê o pessoal? É isso que ele começa a questionar.
E aqui a gente vai, então, começar a perceber e a entrar numa personagem que vai aparecer em nosso lar, que traz aí um ensinamento grandioso para nós, ou pelo menos vai trazer, a mãe de André Luiz. Vamos perceber que essa figura, ela é uma figura emblemática na obra Nosso Lar. E que, por enquanto, nós só vamos sondar onde é que se encontra essa senhora. Vamos seguir aqui, na nossa projeção, e André Luiz vai perguntar a Lísias. Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido, André? Sim. Por que não me visitam? Por que não me visitam? Na terra, sempre contei com a abnegação de minha mãe. Ela, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem, 3 anos antes do meu transpasse, do meu falecimento. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? O que a gente vê aqui? A mãe de André Luiz nunca esqueceu dele. Mas ela ainda não apareceu. Mas foi graças a ela que o Clarencio o visitou. E aqui a gente começa a abrir a noção de prece. Por quê? Porque enquanto André Luiz estava sofrendo em nosso lar, de repente ele faz a prece e consegue ver Clarencio. Clarencio não foi a nosso lar por causa da prece dele. Clarencio fala com ele, eu já estava aqui, você que não me via. Então não foi a prece de André Luiz que trouxe Clarencio. Foi o pedido da mãe de André Luiz que trouxe Clarencio. Qual a finalidade da prece, então, de André Luiz? A finalidade da prece de André Luiz foi mudar o padrão vibratório dele. Mas ele já não tinha pedido ajuda, suplicado um monte de coisa? Tinha sim. Mas por que não recebeu ajuda, então? Porque não basta balbuciar palavras. É preciso esforço íntimo. André Luiz, quando faz a prece, ele modifica o seu padrão vibratório para ver Clarencio. Mas a gente já comentou isso. O que a gente traz aqui de diferente? A gente percebe o esforço enorme de uma mãe que não desampara seu filho. A gente vai perceber que André Luiz ficou sofrendo 8 anos. Comparando com o relógio na Terra, André Luiz ficou no umbral por 8 anos. O tempo conta diferente no plano espiritual. A mãe dele ficou 8 anos pedindo a Clarencio para interceder por ele. E nós, muitas vezes, desistimos de alguma pessoa, desistimos de alguém, de um objetivo, de um ideal muito cedo, muito fácil. Os amigos espirituais são muito bondosos e muito pacientes. Eles têm aquilo que nós chamamos de perseverança.
Esperar no Evangelho significa paciência, e paciência no Evangelho significa perseverança. Paciência não significa você ficar parado de braços cruzados, significa você perseverar. A mãe de André Luiz ficou 8 anos visitando nosso lar, suplicando pela intercessão de Clarencio. Veja, um espírito que está fora da colônia de nosso lar, porque está numa vibração elevada. Ela visitava nosso lar para poder pedir intercessão pelo filho dela. Quando o espírito superior visita uma colônia espiritual em zonas inferiores, significa que ela está se sacrificando, indo a vibrações mais densas, e a gente lembra que nosso lar está numa vibração ali, ó, parede contígua com umbral. Significa dizer um sacrifício enorme para um espírito superior. Ela fez isso durante 8 anos. O que nós temos feito com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer realizar na vida? Quanto tempo nós somos capazes de nos mantermos firmes na disciplina, firmes no desejo de ajudar alguém? Quanto tempo? Ah, mas isso é coisa de mãe. Mas isso não é coisa de qualquer mãe, não. Isso é coisa de uma mãe que alcançou um estágio superior. Porque tem muita mãe que não está nem aí para isso. Ah, meu filho não quer, vamos largar para lá. Para que eu vou ficar insistindo com ele? Ele não quer, paciência, deixa ele. A vida vai ensinar. Realmente, existem situações que a vida vai ensinar, sim. Mas quanto tempo nós oramos pela pessoa? Quanto tempo nós continuamos insistindo, pedindo a Deus para interceder, pedindo aos amigos que intercedam, porque ela não podia fazer nada. Ela não se via em condições, outros espíritos que tinham que ajudar. Como que fica isso? Então veja que tipo de espírito que nós estamos falando. Ele vai entrar ainda em cena em nosso lar. Vou seguir. Eu tinha os olhos úmidos, diz André. André Luiz já vai chorar de novo. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com o nó de lágrimas represadas no coração. E Elísias prossegue. No dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas também são assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Então veja aqui. André Luiz precisava de ajuda, mas ainda era aquele médico arrogante. André Luiz precisava de ajuda, mas não queria abrir mão de nada, de mudar em nada o seu ponto de vista, a sua forma de ver a vida. Simplesmente queria ajuda de fora para dentro. Não é assim que funciona no plano espiritual. Não é assim. Deus, quando cria uma lei e nos entrega ela,
ele permite que nós sejamos regidos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele permite que nós criemos o nosso destino. Por quê? Porque ele nos dá o livre-arbítrio e fala assim, olha, a lei está aqui. Vou colocar ela na sua consciência para você ter uma noção a cada dia mais daquilo que é certo, daquilo que é errado. Vou te dar o discernimento, a sua capacidade de raciocinar para você escolher melhor. E essa lei vai interagir com você de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que você pode entender dela. Veja, André Luiz não queria abrir mão de nada de quem ele era. Quando ele começa a perceber que existe um plano espiritual e ele começa a deixar para trás aquele pensamento materialista, aquele pensamento egocêntrico de que o mundo girava em torno dele e somente daquilo que ele via e que ele acreditava, ele começou a mudar o padrão vibratório dele. Essa prece é uma prece que está sendo movimentada por dentro. Essa prece é uma prece dinâmica, porque existem muitas preces que são estáticas. Eu estou criando aqui a diferença entre prece dinâmica e prece estática. O que é uma prece estática? É aquela que não movimenta a sua alma em nada. É aquela em que você apenas profere palavras, mas você não se modifica. Essa prece é atendida por Deus, é uma súplica. Se você estiver passando um socorro, se você estiver sendo obsediado, vamos ao Livro dos Espíritos e nós vamos ver lá. Allan Kardec pergunta se a prece ajuda os obsediados. E os Espíritos respondem muito claramente lá como é que funciona essa ajuda. Ele mostra que Deus não ajuda aos que não obram. Deus atende aos que fazem prece e obram, trabalham. O Livro dos Espíritos fala muito sobre energia, sobre a ajuda de Deus aos que têm energia. Veja, que Deus não ajuda quem não tem energia e coragem. Ele, inclusive, vai tratar disso no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala do suicídio. Existem pessoas que querem pedir a Deus a solução dos problemas porque elas não querem o enfrentamento. Então, é a prece como roteiro para a fuga da dificuldade. Não é essa a proposta da prece. Fugir da dificuldade. Fugir do enfrentamento que nos compete perante a vida. Então, não competia a André Luiz simplesmente fugir do umbral. Competia ao André Luiz deixar de ser a pessoa que ele era. Os dialogadores numa reunião mediúnica passam demais por isso, porque os espíritos querem sair da posição em que eles estão, mas eles não querem mudar quem eles são. E no plano espiritual, Deus enxerga qual é a nossa intenção, assim como enxerga a nossa intenção aqui também. Por isso que nós dizemos, ninguém engana Deus. Não adianta eu querer fazer prece para fugir do problema, quando esse problema está ali como prova na minha vida, ou como expiação que eu preciso passar. É preciso que eu faça prece modificando a minha energia. Uma prece dinâmica, a prece que modifica quem eu sou. E me traz a coragem e a energia necessária para enfrentar a situação que eu estou vivendo. Essa é a prece. E é isso que o Lísias está começando a explicar para o André Luiz. Só que, como é que funciona isso? Como é que funciona a prece? Qual é o objetivo? Vamos terminar o capítulo rapidamente que a gente vai falar disso.
Então, André Luiz deixa de ser aquele médico e se coloca em posição receptiva. Enquanto ele não tinha mudado, a posição dele não era receptiva. Um espelho ofuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, ou seja, Deus não precisa de nosso sacrifício, mas convenhamos que quando a gente sacrifica o quê? O nosso ego, o nosso orgulho, as coisas que nós gostamos e que não são boas para nós, esse sacrifício faz bem a nós mesmos. Clarencio não teve dificuldade em atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora, André Luiz. Você, porém, demorou muito para encontrar Clarencio. Enquanto a sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Imagina como essa mãe ficou comovida. E André Luiz pergunta: e onde está a minha mãe? Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Ah, André, ela não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno: virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra no caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Veja aqui, eu chamo a atenção para duas coisas muito importantes para nós. André Luiz estava ali e a mãe dele cuidava apenas dele? Não. Os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, eles começam a carregar aquilo que a gente chama de amor incondicional. Ela cuidava dele e de mais outras pessoas, de outros espíritos necessitados. Não é uma mãe que se turbava vendo a situação do filho. Quantas vezes nós encontramos mães e outras pessoas na Terra que falam assim: ah, mas eu já tenho problema demais na minha casa, eu não posso ver mais nada. E às vezes está fechando a porta. Mas eu não estou querendo dizer aqui que nós tenhamos que sair por aí administrando todos os conflitos do mundo, se não temos disciplina para isso. Estou querendo dizer que os espíritos superiores criam uma disciplina emocional para saber confiar em Jesus Cristo diante de dificuldades que não dependem deles. Nós temos um exemplo muito bom nisso, naquelas pessoas que são viciadas na cocaína, no crack, na maconha. E muitas vezes, quando a cura depende do outro, não nos resta solucionar o problema. Nos resta apenas administrar o problema e orando por aquela pessoa que precisa de ajuda, mas orando acima de tudo por nós também, para não perdermos o equilíbrio e mantermos a fé e a confiança em Jesus Cristo, porque Ele não nos desampara. Então, esse era o clima em que vivia a mãe de André Luiz. Esse é um clima em que vive o espírito superior. Ele consegue ajudar o filho que sofre, que traz ali aquele vínculo de sentimento nobre entre uma mãe e um filho, mas consegue também ter espaço e ter a calma e o equilíbrio para ajudar a outras pessoas e a outros espíritos que estão sofrendo também. É por isso que ela não está em nosso lar, ela está em uma zona muito superior. E é isso que em nós ainda precisamos aprender na Terra.
Mas um segundo ponto que chama atenção. Quando André Luiz desejar ardentemente, já está no caminho da realização. E depois disse, quando você desejou com firmeza, ardentemente e firmeza. Nós falávamos de prece agora há pouco. Será que as nossas preces são ardentes? Será que o nosso desejo é firme? O Evangelho muitas vezes nos diz que não. O apóstolo Lucas tem uma frase que diz assim: exemplo não vos falta, falta-vos a boa vontade, que é fraca. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos o exemplo de Jesus dizendo para nós: tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas nós muitas vezes nos abatemos. O Espiritismo é o consolador prometido, mas os espíritas nem sempre estão consolados. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos firmeza, nós não desejamos aquilo ardentemente. Desejar ardentemente significa apreciar e aceitar o caminho entre o local que nós estamos e o local que nós precisamos chegar. Como eu disse, como Clarencio falou a André Luiz e eu disse, o local que nós estamos muitas vezes é o da dor e nós queremos chegar à redenção. O caminho é o trabalho, é a luta. E desejar ardentemente significa enfrentar a luta do caminho. E isso muitas vezes nos falta. Porque nós queremos o sonho, aquilo que sonhamos, nós queremos realizar, mas nós não nos apaixonamos pelo caminho. E nós precisamos nos apaixonar pelo caminho muito mais do que pela realização. Porque quando você se apaixona pela realização, você está sempre mirando uma coisa que está distante. Nós precisamos nos apaixonar pelo caminho, porque aquilo só se aproxima se nós caminharmos para lá. Os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, só se aproxima quando nós caminhamos. Aquilo não vem até nós. E caminhar até lá, muitas vezes, exige luta. Então, muito mais do que apaixonar pela realização, nós precisamos nos apaixonar pela luta. E eu estou usando o apaixonar aqui no sentido de paixão do Livro dos Espíritos. Uma paixão que a gente precisa domar e educar, porque a paixão, quando vem, ela vem com esse desejo ardente que nós precisamos educar e equilibrar para transformá-la em realizações surpreendentes. É isso. Veja, nós precisamos, então, aprender a desejar com força íntima. Força íntima. É isso que André Luiz está contando para nós. Eu parto para o encerramento. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, André Luiz, desejarei então, Lísias, com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com inteligência e como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, André, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. 3 requisitos para qualquer realização. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, de outra forma, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em poucas palavras. Veja que nós temos aí 3 lições. Vontade firme. Saber desejar, mas não só desejar, saber desejar. Deixa eu voltar lá para marcar, para
para usar a expressão literal, saber desejar, desejar, saber desejar e merecer, ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Veja que chama atenção ali, vontade ativa é a tal da vontade firme, é a tal da vontade que não fica só no plano da cogitação, mas que faz alguma coisa, a virtude positiva, não é a virtude parada, virtude de quem obra. Não adianta eu ser obsediado e ficar só pensando, fazendo prece, Jesus, afasta esse espírito de mim, e não faço nada. Não procuro um trabalho, não procuro uma caridade, não faço nada. Não adianta. Vontade ativa. Você tem a vontade, mas está fazendo por merecer. O trabalho firme. Trabalho incessante. Trabalho sem parar. Vocês concordam que André Luiz ter conseguido fazer a prece, ter recebido a visita do Clarencio, foi para a mãe de André Luiz muito gratificante? Foi uma recompensa? Porque ela estava intercedendo por ele. Até que em determinado dia ela estava orando por ele e as preces dela foram atendidas. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele se tornou mais receptivo, aquela prece dele foi impulsionada, ele conseguiu ver Clarencio. Merecimento dela. Vontade ativa da mãe de André Luiz. Trabalho incessante de ficar 8 anos indo ao nosso lar. E merecimento justo. É interessante a gente falar de merecimento justo porque bastaria falar merecimento. Porque merecimento já traz a noção de justeza. Mas no plano espiritual, merecimento justo. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que fazemos por merecer. Mas dentro da contabilidade divina, ainda não está na hora. Então a gente já está trabalhando há muito tempo. Ela estava há 8 anos. Ela já era um espírito superior. Será que ela não merecia? Merecia. Mas debaixo da justiça divina, André Luiz ainda precisava sofrer mais. Merecimento justo. Merecimento dentro da justiça divina. Porque senão bastaria falar merecimento. Que Jesus nos abençoe. A gente vai ficar para a semana que vem para entender um pouco mais dessa pessoa que vai chegando por aí, a mãe de André Luiz, e que vai trazer um ensinamento brilhante para todos nós. Por enquanto, que nós saibamos aí a orar com ardência, com vontade, e que nós possamos dinamizar os nossos trabalhos e as nossas preces no mundo. Jesus nos abençoe e nos ampare. Desculpa aí ter adiantado aí a hora. Flávio? Oi, Flávio. Rapaz, você cada vez você surpreende mais. Muito bom. Parabéns. Você não quer fazer a prece final, não? Para encerrar? A Beth já fez no início. Posso fazer. A gente já encerra com chave de ouro. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Jesus que venha hoje nos abraçar e nos envolver em suas vibrações de paz. Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais um dia de estudo da obra de André Luiz. Esse espírito benfeitor que traz para nós a história de sua vida como singela contribuição
para todos aqueles que buscam enxergar a realidade do plano espiritual. Aos amigos, queridos, que nos acompanham a cada dia, aos nossos familiares. A vida no plano espiritual nos traz lições que permitem o enfrentamento das provas mais ásperas às mais simples. A vida no plano espiritual é para nós a verdadeira vida. É aquela que nos permite transformar a dor em trabalho de evolução própria. É aquela que nos permite enxergar um parente difícil como um professor que está burilando as virtudes que temos e que muitas vezes recusamos em colocar para fora. São as dificuldades da vida que nos obrigam a acender a luz dos nossos corações, para que nós possamos iluminar-nos e iluminar a todos que estão à nossa volta. A doutrina espírita dá um colorido diferente ao sofrimento, não para trazer o sofrimento como a pedra de toque, mas para mostrar que é através do sofrimento que muitas vezes nos redimimos dos erros do passado e expiamos hoje os tormentos que criamos para nós e para os outros, angariando assim um lugar melhor na vida futura, construindo assim um mundo de regeneração que começa sempre dentro de nós. Abraça-nos, Jesus, envolva-nos em teu amor e permita que a cada dia nós possamos ter mais força para nos movimentarmos na direção do teu evangelho e que André Luiz, esse abnegado mentor espiritual, seja abençoado e iluminado a cada dia mais pela vossa vibração e pelo vosso carinho. Obrigado, André Luiz. Obrigado, Maria Dolores. Obrigado, Joaquim. Que assim seja. Obrigado a todos aí. Muita paz e luz. Vamos lembrar, né, que quinta-feira tem o Livro do Espírito, às 8 horas. Convido a todos a participar aí. Obrigado aí, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, todo mundo. Boa noite.